Olá! O Supremo Tribunal Federal pautou para o dia 25 de setembro de 2019, deste ano, portanto, o julgamento de um recurso extraordinário de repercussão geral, cujo tema é a atribuição ou não de direitos previdenciários para amantes. Exatamente isto. A ementa que traz a repercussão geral para essa questão, na época de relatoria, a matéria do ministro Aires Brito, traz uma certa confusão que precisa ser esclarecida. Da ementa consta que possuem repercussão geral as questões constitucionais alusivas à possibilidade de reconhecimento jurídico de união estável homoafetiva e a possibilidade de reconhecimento jurídico de uniões estáveis concomitantes. Parece, numa primeira vista, que o Supremo Tribunal Federal vai rediscutir se as pessoas que têm relações sendo pessoas do mesmo gênero, ou seja, nas chamadas uniões homoafetivas ou uniões homossexuais, teriam ou não direitos. Isso já está consolidado pelo Supremo Tribunal Federal em julgamentos muito anteriores ao ano agora de 2019, e não é que a matéria da homoafetividade e da possibilidade de duas pessoas do mesmo gênero constituírem uma união estável vá ser rediscutida no Supremo. Este recurso de repercussão geral trata da matéria da mancebia, ou seja, relações extraconjugais ou relações que concorrem com o casamento ou relações que concorrem com uma união estável pré-existente. Nada importa que, no caso, quem está pleiteando direitos previdenciários seja um homem em relação a uma pessoa que já faleceu do mesmo gênero. Isto não tem relevância nenhuma no caso. No caso, o que interessa é que a matéria versa sobre amantes e direitos previdenciários. Reconhecer benefícios previdenciários, ou seja, pensão pós-mortem, para um amante ou uma amante, significa contrariar o conceito de família. O conceito de família que é constitucional, que é infraconstitucional, que desde a nossa lei maior, no artigo 226, parágrafo 3º, diz que uma entidade familiar em forma de união estável pode ser constituída por duas pessoas, somente por duas pessoas. É certo que a Constituição Federal, em 1988, estabeleceu que a união estável pode ser constituída entre um homem e uma mulher, mas o Supremo Tribunal Federal, posteriormente, em julgamento de duas ações, uma ADPF 132 e uma ADI 4277, resolveu aplicar o conceito de união estável às uniões homossexuais, ou seja, interpretando o artigo 1723 do Código Civil, que conceitua a união estável como um artigo, um dispositivo aplicável também às relações entre pessoas do mesmo gênero. Isto é efetivamente correto, né, em termos de verificação, de interpretação do Supremo Tribunal Federal. Não se discute a competência ou não aqui do Supremo para aplicar o artigo 1723 também às uniões homoafetivas. Discute-se isso sim nesta fala, o que o Supremo Tribunal Federal vai decidir no dia 25 de setembro, ou seja, se atribuirá ou não, e espera-se que não, direitos previdenciários para amantes. Então, conceito de família, conceito constitucional, artigo 226, parágrafo 3º, que obviamente inclui hoje, né, toda esta ideia de relações entre pessoas do mesmo gênero, sempre duas pessoas, sempre monogamia, e não a possibilidade de se atribuir a uma terceira pessoa e, portanto, em poligamia, direitos previdenciários. Falando de direitos previdenciários, o direito previdenciário é autônomo? Sim. O direito de família é autônomo? Sim. Mas é indiscutível que o direito previdenciário se inspira no direito de família, na atribuição de direitos previdenciários.
As leis a respeito da Previdência Social, seja o INSS, ou seja, a Previdência dentro das normas gerais, né, do INSS, sejam as previdências dentro das normas especiais previdenciárias, sempre se inspiram no conceito de família, portanto, no direito de família. Não há como o direito de previdenciário se despregar das noções do direito brasileiro a respeito de família e resolver atribuir direitos previdenciários para amantes. E muito menos o Supremo Tribunal Federal interpretar desse modo. Essa é a posição da ADEFAS, da Associação de Direito de Família e das Sucessões, que ingressou como amicus curiae nesse recurso extraordinário, cujo número é 1045273 Sergipe, e no que se espera é que o Supremo venha exatamente a confirmar o acórdão do Tribunal de Justiça de Sergipe, muito bem prolatado, em que foram negados direitos previdenciários para este amante, né, nessa relação que é alegada como uma relação afetiva. Afeto tem limites, afeto é limitado no sentido exatamente de não poder ter valor, não poder ter efeitos quando a relação é ilícita. Relação de mancebia é relação ilícita. Em continuação, é preciso lembrar que há uma jurisprudência uniforme, tanto do Supremo Tribunal Federal como do Superior Tribunal de Justiça. Vamos começar pelo Superior Tribunal de Justiça. Todos os acórdãos do Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria atribuição de direitos de família respeita a monogamia. A nenhuma relação extraconjugal ou paralela a uma união estável foram atribuídos direitos de família ou direitos sucessórios a uma relação de mancebia. A jurisprudência é uniforme e o número de acórdãos é efetivamente grande, elevado. A jurisprudência é pacífica no Superior Tribunal de Justiça, nesta não atribuição, e também em matéria previdenciária. E aí, em matéria previdenciária, eu cito igualmente o Supremo Tribunal Federal, um acórdão paradigma de relatoria do ministro Marco Aurélio, com a participação também com votos da ministra Carmen Lúcia e do ministro Lewandowski, considerou que uma relação, embora existente paralelamente durante 37 anos, não poderia produzir efeitos de família, por ser uma relação de mancebia, no que está plenamente correto. Este acórdão paradigma do Supremo Tribunal Federal, repito, de relatoria do ministro Marco Aurélio, foi seguido por outros acórdãos do próprio Supremo Tribunal Federal e igualmente pelo Superior Tribunal de Justiça. Não há como imaginar atribuição de direitos previdenciários para amantes, não há como imaginar atribuição de direitos previdenciários para amantes no direito brasileiro. Tanto em razão da disposição constitucional que estabelece a monogamia na união estável, como pela jurisprudência uniforme, pelo próprio conceito social. Não há quem admita direitos para quem pratica um ato ilícito, para quem está dentro de uma ilicitude, que é a ilicitude da mancebia. O argumento de que, porque no caso se discutiria uma relação paralela a uma união estável e não paralela a um casamento, também não socorre o amante que pretende efeitos previdenciários, que pretende dividir com a viúva a pensão por morte. Por quê? Porque a união estável ela está equiparada ao casamento de um modo que todos esses dispositivos legais, como aqueles que vedam
o concubinato fazendo referência ao casamento, obviamente se aplicam também à união estável. Ambos são entidades familiares, geram muitos direitos, mas obviamente geram direitos e a proteção da relação em monogamia e não do terceiro ou da terceira pessoa que é amante de alguém que vive numa união estável.